Boa e abençoada noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui novamente, sermos usados pelo Senhor para trazer aquilo que Ele colocou em nosso coração. Este mês, a nossa igreja medita num tema: novos começos. É um tema muito importante, porque reflete a influência de Jesus, que é a boa nova, na vida das pessoas. Devemos observar, contudo, que novo começo não é sinônimo de recomeço. Recomeço é quando alguém que iniciou uma caminhada, por qualquer circunstância, parou no meio do caminho e, algum tempo depois, estabelece essa caminhada, recomeçando-a. Novo começo é quando alguém que já está em um caminho ou em caminho nenhum, ouvindo a palavra de Deus, resolve sair de onde está e começar um novo caminho. Novo começo tem muito a ver com conversão. Dentre muitos personagens bíblicos, há um que é bem apropriado para mostrar que teve um novo começo: Zaqueu. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Amém? E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, sem alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Maravilhoso Deus, a tua palavra está exposta. Seja feita a tua vontade, ao que peço e espero, em nome de Jesus. Amém. Interessante a gente ver esse texto, porque esse texto, Lucas acentua bem o local, Jericó. Jesus havia entrado em Jericó. Jericó tem história. Foi ali que, por intervenção divina, as muralhas foram derrubadas, conforme relata Josué no capítulo 6. Foi ali que Jesus curou o cego, conforme Lucas
18, 35 a 43. Jericó era o caminho para Jerusalém e estava a cerca de 25 quilômetros de distância. Foi a última viagem de Jesus antes do seu sacrifício. Lucas destaca também que Zaqueu era um publicano, ou coletor de impostos. Os romanos, eles eram muito ardilosos. Eles colonizavam uma região, mas eles mesmos não cobravam os tributos. Eles pegavam alguém daquela nacionalidade e fazia proposta para que eles recebessem os impostos e pagassem a Roma. Eles trabalhavam mais ou menos assim, faziam uma planilha, queremos 1 milhão de dinares. Chamava o publicano, chamava alguém que se chamava publicano, que era o coletor de impostos, e dizia, olha, o tributo desse ano eu quero, Roma precisa para se sustentar de 1 milhão de dinares. Mas eu faço uma proposta a você. Você me deu 800 mil, 200 mil é seu. Você me dá 800 mil e eu não quero saber de mais nada. Evidentemente que haviam aqueles que se sujeitavam. Eram os gananciosos. E como eles eram gananciosos, o que é que eles faziam? Opa, é uma oportunidade de eu aumentar meu patrimônio. Eu compro o crédito. Roma faz uma cessão de crédito e nessa cessão de crédito eu vou cobrar. O que eu ganhar acima de 800 mil é lucro. E eles cobravam o que queriam. O fisco, Roma não tinha prejuízo. Eles não tinham prejuízo porque eles botavam em cima do povo uma carga tributária excessiva, exorbitante. E por isso eles eram odiados. Porque ser cobrado por Roma não teria problema nenhum. Era o opressor que estava me cobrando. Mas ser cobrado pelo compatriota era doloroso. O compatriota não tinha misericórdia. Ele cobrava juros escarchantes. Por isso os publicanos eram odiados. Zaqueu era publicano. E Zaqueu ainda tinha um outro problema. Zaqueu era um homem extremamente infeliz. O texto não fala que Zaqueu tinha mulher, que Zaqueu tinha filhos, que Zaqueu tinha uma família. E talvez não tivesse, porque Zaqueu tinha um problema de estatura. Não que os baixinhos sejam menos do que quem é alto. Não, mas aquilo gerava um complexo em Zaqueu. E talvez por isso Zaqueu mais e mais era ambicioso. Era uma forma de compensar aquilo que lhe faltava através do dinheiro, com o poder. E o que acontecia? Zaqueu era um homem infeliz. Um homem que ninguém gostava, que era odiado. Um homem complexado. Um homem, ao que parece, pelo que se entende do texto, um homem solitário. E Zaqueu escuta falar de Jesus. Veja que no capítulo anterior, detalhes que Lucas nos mostra. No capítulo anterior vai falar que Jesus entrando na entrada de Jericó, chegando perto de Jericó, havia um cego. E ele devolveu a visão. A coletoria, normalmente, ela fica nos limites do território, do estado,
do município, sempre na divisa. Por quê? Porque é ali que ele controla quem chega para cobrar, controla quem sai para cobrar. É uma espécie de um pedágio, é um posto de pedágio. Evidente que nós imaginamos, nós entendemos, porque o texto bíblico, ele nos exige uma certa viagem. Você tem que imaginar essa cena, e a gente imagina que na entrada, Zaqueu olha e vê aquele burburinho, aquele movimento. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus curou o cego. É mesmo, Jesus curou o cego? Curou. Caramba, que coisa, hein? Curou mesmo, você curou o cego. O cego está pulando, glorificando. Caramba. E aí Jesus entra em Jericó. Quando Jesus entra, Jesus passa por Zaqueu. Zaqueu olha, mas não consegue ver Jesus, porque havia uma multidão muito grande. Jesus caminhando, ele é cercado por tanta gente, que ele fica ali no meio, e Zaqueu pequenininho não consegue ver. O que Zaqueu faz? Ele sai correndo, não é? E quando Zaqueu corre, Zaqueu avista um sicômoro ou uma figueira brava, frondosa. Ele sobe aquela figueira. E é interessante a gente observar que nesse momento em que Zaqueu, por curiosidade, vai ver Jesus, ele esquece a sua posição social. Ele esquece que ele era o maioral dos cobradores. Ele era o chefe dos publicanos. Ele sai correndo, chega, sobe na árvore e fica lá. Provavelmente ele estava escondido entre os arbustos, esperando Jesus passar. Jesus vem, todo mundo apertando Jesus, e Jesus vem. E de repente, o que acontece? Jesus olha para cima. Quando Jesus olha para cima, vamos ler o verso 4 a 6. E correndo adiante, Zaqueu correndo adiante de Jesus, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu estava lá, paradinho, olhando, escondido. Provavelmente os arbustos escondiam Zaqueu. Estava lá. Para ele, num camarote. Eu vou ver bem, Jesus vai passar aqui. E Jesus passa, faz uma coisa inusitada. Jesus olha para cima. Jesus vê Zaqueu. Jesus fala: desce, Zaqueu. E a gente imagina o coração de Zaqueu. Porque apesar de ser Zaqueu quem era, Jesus se adianta, como se ouvisse o apelo do salmista, que diz no Salmo 79, versos 8: não te lembre das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Jesus percebe o abatimento de Zaqueu. Desce, Zaqueu, rápido, depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu desce correndo. Imagine Zaqueu, o rejeitado, o odiado, o infeliz, é chamado por Jesus pelo seu próprio nome. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu conheci, que trabalhou com um presidente de uma grande repartição,
era um funcionário subalterno. De vez em quando via o presidente. E ele um dia me contou. O camarada deixou de ser presidente, depois foi ser presidente de outro órgão. Era um homem de um certo poder. E um dia ele contou: Roberto, você não sabe o que é que me aconteceu hoje. Eu vi fulano de tal que foi presidente lá daquele setor, na rua. Eu estava do outro lado da calçada e ele chegou: Ô fulano, como vai? Há quanto tempo estou com saudade. Então imagine que o camarada ficou feliz da vida por ser reconhecido por um presidente que ele não tinha nem tanta proximidade assim. Agora imagine Zaqueu. Imagine Zaqueu, odiado, execrado, que carregava culpas, que carregava complexos. Um homem devastado, apesar do dinheiro, apesar do poder. Porque o mundo nos ilude dizendo que quem tem dinheiro tem tudo. Mas às vezes a pessoa tem dinheiro, mas está devastado, está arrasado, não tem nada, não é feliz. Zaqueu não era feliz e, entretanto, o Filho de Deus, Zaqueu, desce daí, porque me convém pousar na tua casa. Que alegria que Zaqueu sentiu. E ele desce correndo e vai preparar um banquete para Jesus. Ele obedece contente. Ele obedece contente porque é uma honra hospedar Jesus em sua casa. Como foi para Edom, Obed-Edom, hospedar a arca do Senhor em sua casa durante 3 meses, segundo o relato, segundo Samuel, capítulo 6, versos 11. Ou ainda, como um pedido que Davi faz no Salmo 101, verso 2, quando diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Ser visitado é muito bom. Ser visitado por Jesus é melhor ainda. Zaqueu foi humilde, célere, e preparou uma versão que diz: e preparou gostoso para Jesus, com alegria, com prazer, com fartura. Jesus entra na casa de Zaqueu. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara, no nosso texto vai dizer, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E aí a gente vê o papel que a multidão exerce. Quantas vezes você fala para um colega de trabalho que vai a uma igreja para ouvir a palavra de Deus, seus colegas zombam de você, riem de você. Muitos chegam ao cúmulo de dizer: vai dar dinheiro para pastor. Isso é uma forma de desestimular a pessoa a ir ouvir a palavra, a conhecer Jesus. Eu imagino que essas pessoas estavam brigando contra Jesus. Por quê? Porque gerou uma insatisfação. E essa insatisfação que geravam muito mais nos críticos de Jesus do que nos seguidores de Jesus, é porque eles achavam que Jesus não podia ir na casa de quem precisava de Jesus. Mas o próprio Jesus falou: quem é são não precisa de médico.
E ele veio para curar a alma, a doença da alma, que é o pior flagelo da humanidade. Pior do que a AIDS, pior do que o Covid, pior do que o câncer. Porque, ainda que uma dessas doenças terríveis possa nos levar, o pecado também nos levará para a morte eterna. Por isso Jesus veio para salvar. E eles não entendem isso, ou, entendendo, acham que têm que agir como Jonas. Não, Senhor, eu não vou, porque se eles aceitarem, eles vão ser salvos. E o céu é só para nós, para eles não. Talvez eles tenham pensado assim, de forma egoística. Eles esqueceram ou omitiram que Jesus veio ao mundo, e o mundo do jeito que está era principalmente para esses lares perdidos. Mas a gente vê a ação milagrosa de Jesus. Logo no verso 8, Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O versículo 8 é um dos mais fortes versículos na Bíblia sobre restituição. A salvação não exime, e isso é importante nós entendermos, a salvação não exime uma pessoa de acertar as injustiças do passado. Dívidas contratadas antes da conversão não são canceladas pelo novo nascimento. E se o dinheiro for roubado antes da salvação, então um sentimento verdadeiro da graça de Deus exige que esse dinheiro seja reembolsado depois que uma pessoa se torna filho de Deus. Por isso, é um dever do cristão orar pelas autoridades, para que elas se convertam, e se convertendo, elas deixem de roubar o povo. Não adianta eu falar mal de A, B ou C, não adianta eu criticar o prefeito, o vereador, o governador, o deputado, o ministro, o presidente, o senador. Eu tenho que orar para que eles aceitem Jesus, para que eles se arrependam e para que eles voltem. Porque se eu não oro por eles, se eu os execro, se eu os xingo, na verdade, eu estou agindo como esses murmuradores que não aceitaram a conversão de Zaqueu. Nós precisamos orar, sim, para que o mundo seja transformado ao ouvir a palavra de Jesus. E aí, quando Zaqueu faz essa oferta, e é interessante, mais uma vez, nós fazermos a comparação do que aconteceu no final do capítulo 18, que fala do cego de Jericó, e do início do capítulo 19, que fala da conversão de Zaqueu. Perdão, do capítulo que fala do jovem rico, antes do cego, que fala do jovem rico, e aí Deus faz uma observação. Porque quando Jesus fala para o jovem rico: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O jovem rico diz: mas ouvindo isso ele ficou triste, porque era muito rico. E Jesus faz uma observação. Vendo Jesus
que ele ficara muito triste e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí a gente vê que quando Jesus diz isso, e que os apóstolos perguntam: e nós, como é que pode? Aí Jesus diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aí vem Zaqueu. Vem Zaqueu que voluntariamente entrega. Em nenhum momento o texto vai dizer que Jesus falou: Zaqueu, você deu aos pobres. Não. Zaqueu compreendeu a missão de Jesus. Zaqueu compreendeu o que era amor. Zaqueu compreendeu que os valores do mundo não valiam nada. Dou a metade. Dou. E olha, pago em quadro por aqueles que eu defraudei. E se nós fizéssemos um cálculo, ele tinha 1 milhão. Ele deu 500 mil, ficou com 500 mil. Agora imagine se ele tenha as pessoas que ele defraudou, sejam 100 mil. Ele vai dar o quadro por 400 mil, ele vai ficar com 100 mil, com 10% do que ele tinha. Mas feliz porque ele encontrou um novo começo. Isso é um novo começo. E aí Jesus vem e fala: hoje, em resposta aos murmuradores. Eles estavam murmurando e Jesus conhecia o coração deles e diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui não se fala, com esse anúncio de Jesus, claramente que a salvação veio à casa de Zaqueu, claramente porque ele é filho de Abraão. Mas a salvação não veio a Zaqueu porque era um judeu de nascimento. Aqui a expressão filho de Abraão indica mais que descendência natural. Significa que Zaqueu exercitou o mesmo tipo de fé que Abraão devotou ao Senhor. Também a salvação não veio à casa de Zaqueu por causa da sua caridade e restituição. Essas coisas, a restituição, a caridade, são efeitos da salvação. Foi a salvação que gerou no coração de Zaqueu o restituir. Foi a salvação que recebeu de Jesus que gerou no coração de Zaqueu o desejo de dividir. Muitas vezes nós temos dificuldade de dividir, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, a conversão de Zaqueu foi um cumprimento do exato propósito da vinda de Jesus a esse mundo: buscar e salvar o que se havia perdido. Qual a aplicação desta mensagem? Também nós temos que tomar a mesma atitude de Zaqueu. Encontrar Jesus, quando ouvimos sua palavra através da Bíblia, estamos buscando Jesus. De certa forma, irmãos, cada um de nós somos um Zaqueu, com nossos problemas, com nossas rejeições, com nossa solidão, com nossas crises, com nossas decepções, com os nossos sonhos irrealizados. Muitos de nós não temos famílias. Muitos de nós temos famílias, mas não temos família. Porque não temos um relacionamento como família.
porque somos beligerantes, porque somos faladores, porque somos ignorantes, porque somos rebeldes. Muitos de nós permitem que a nossa natureza humana e pecaminosa prevaleça, mesmo estando na igreja. A igreja é uma escola que nos ensina como devemos viver com Deus e com as pessoas. A igreja é um hospital que vai buscar a nossa cura psicológica, física e espiritual. Os irmãos de uma certa forma são os enfermeiros que vai cuidar de nós quando nós entendermos que precisamos deles. Jesus é o mestre que nos ensina através da tua palavra. Jesus é o médico que cura as nossas dores, que nos escuta, mas acima de tudo, que o texto vai nos mostrar que Jesus é aquele que busca. Zaqueu estava lá escondidinho nos arbustos. Jesus está passando no meio da multidão. Zaqueu, desce daí, porque me convém repousar na tua casa. Ninguém tinha visto Zaqueu, a não ser aqueles que viram ele correndo para subir na árvore. E ninguém tinha dado atenção para ele. E talvez ele tivesse realmente escondido. Os arbustos esconderam. Mas ele foi visto por Jesus. E ser visto por Jesus é o que todos nós temos que buscar. Então, a aplicação desta mensagem está em que temos que agir igual Jesus, Zaqueu. Temos que buscar Jesus. Temos que buscar ser visto por Jesus. Lógico, vai ser difícil para nós vermos fisicamente Jesus. Mas se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos ver Jesus. Mas se não vermos Jesus, não se preocupem, porque nós vamos ouvir Jesus cada vez que nós ouvirmos a sua palavra, cada vez que nós lermos a sua palavra. Isso que precisamos. E concluindo, irmãos, sempre vai faltar alguma coisa em nossa vida terrena. Sempre. Nós sempre vamos sentir falta de alguma coisa. E essa falta só será preenchida com Jesus. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre a nossa necessidade porque com Ele eu não preciso de mais nada. Eu preciso do suficiente para viver, do necessário para viver. E olha que cerca de 700 anos antes de Jesus, foi nos dado uma orientação atualíssima até hoje, que é o profeta Isaías que nos dá. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55. Cada um dos irmãos tem um volume da Bíblia. Jesus está perto. Então, invocai ao Senhor. Buscai através da leitura, da meditação, da oração. Irmãos, não postergue, não atrase a sua entrega. Seja breve em começar um novo começo. Que Deus abençoe e guarde a todos. Amém?